Olá, tudo bom com você? Hoje vamos falar sobre os 500 anos da Reforma. Mais que uma história, falaremos sobre um homem chamado Zwinglio e o seu pensamento sobre os frutos da justificação. A base bíblica está em João 15, do 1 ao 16, onde fala que Jesus é a videira, nós somos os ramos, e Deus poda os ramos, ou corta. Quem era Zwinglio? Ele foi um líder da Reforma Suíça e fundador das igrejas reformadas na Suíça. Independente de Martinho Lutero, que era doutor em Bíblia, Zwinglio chegou à conclusão semelhante pelo estudo das Escrituras do ponto de vista de um erudito humanista. Zwinglio não deixou uma igreja organizada, mas as suas doutrinas influenciaram as confissões calvinistas. Quais eram as suas preocupações? Ele entendeu que somos justificados pela fé, de acordo com Martinho Lutero, não por indulgências e nem por obras. Entendemos a centralidade de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Entretanto, quais são os resultados práticos, quais frutos da compreensão desta justificação nas nossas vidas? Como vamos responder a isso? João 15, do 1 ao 16, fala sobre a videira, sobre os ramos. Nós somos os ramos e Deus poda os ramos, mas Ele corta. E antes de falar sobre os frutos da justificação, vamos falar dos frutos que não produziram frutos, dos ramos que não produziram frutos. No versículo 4. Por meio do pecado, existem alguns ramos que não darão fruto. Devemos tomar cuidado, pois serão cortados esses ramos. Permanecer em Cristo pode sim ser considerado um dos frutos da justificação. É difícil pensar que muitas pessoas morrem sem saber da poderosa graça de Deus. Mais difícil é saber que quem não está em Cristo não pode produzir frutos. Tudo isso porque somos incapazes de gerar bondade. Se depender das nossas próprias mãos, o mundo seria insuportável, como se deixasse de ser. Toda vida ainda há esperança. E nesse meio serão jogados fora aqueles ramos que não dão fruto. Um pouco antes de entrar nos frutos da justificação, nas transformações de nossas vidas, temos que entender como a nossa vida é hoje e como ela foi no passado. Ramos que não dão frutos, traduzindo, é igual um empregado que não consegue desempenhar bem o seu papel na empresa. O que acontece com ele quando sofre essa questão? Ele pode ser demitido. Essa é uma questão equivalente à dos ramos. Então, a nossa vida, por causa do pecado, gerou a morte. Traz uma terrível consequência para as nossas vidas, que é não produzir frutos. Eu falo dos frutos dos relacionamentos. Aqueles frutos que nos dão alegria, prazer de estarmos juntos, os frutos que trazem a esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Ele pode transformar essas vidas, que quando vivemos em pecado, é impossível produzir frutos. Deixamos muitas coisas, perdemos muitas coisas. Permanecer em Cristo é a questão principal. O segundo ponto dessa mensagem. Permanecer em suas palavras, de acordo com o versículo 7. É importante entender que a palavra de Deus não é a palavra do homem. Entretanto, é a palavra em que está escrito os seus mandamentos, a qual é manifestada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Devemos permanecer nessa palavra viva, buscando obedecer aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Quando permanecemos na palavra de Cristo, não por nossas obras, por nossas mãos, mas buscamos ser fiéis ao que Cristo tem revelado por meio de suas Escrituras, por meio das pessoas que Cristo tem colocado em nossa presença, aquelas pessoas em que o Santo Espírito
traz, a qual nos incomoda de nossos erros, incomoda dos nossos pecados. Aquilo que temos guardado com tanta força dentro dos nossos corações, que lembra que devemos permanecer na palavra de Deus. Buscar, colocar nossas vidas na divina direção. Esses são um dos frutos da justificação. Uma vida guiada por meio dos princípios de Deus. Vamos falar sobre os verdadeiros discípulos em Cristo, versículo 8. Desse modo nos tornaremos verdadeiros discípulos em Cristo. Porém, o que estamos fazendo para buscar ser verdadeiros? Vamos olhar para os nossos interiores. Vamos ver o quanto estamos errando. Mas isso não é motivo de condenação. É um motivo de graça. Porque hoje temos a liberdade de ir à igreja. Não para sermos condenados por causa dos nossos pecados. No entanto, vocês estão tendo uma oportunidade de arrependimento de seus pecados. Uma graça viva de Deus. Hoje os seus piores inimigos podem se tornar os seus melhores amigos. Verdadeiros discípulos de Jesus fazem uma conversão contra o mundo. Uma conversão é uma volta de 180 graus. Esses discípulos incomodam e revelam no que realmente estamos errando. Desavenças contra irmãos, contra parentes e amigos. Essa é a mensagem de permanecer em Cristo. Não é motivo de condenação. O terceiro ponto é o amor de Cristo. Obedecer os seus mandamentos. Muitos pensam que Deus fala somente pelo Espírito, pelo meio espiritual. Contudo, Deus fala através de pessoas que estão à nossa volta, por meio do seu Espírito. Fala através daqueles que estão próximos. Fala através daqueles que estão distantes das nossas vidas. Quando somos incomodados, é aí que o Espírito Santo nos acusa. Cristo sofreu para que nós, por meio dos seus mandamentos e cruz, tivéssemos a oportunidade sincera de arrependimento. O arrependimento do pecado não vem somente quando chegamos em casa, mas no momento do ato do pecado, somos chamados ao arrependimento pelo próprio Espírito Santo. Muitas vezes levamos para casa, ficamos com o pecado anos e anos. A Santa Ceia é um momento majestoso. Devemos nos arrepender de nossos pecados e buscar o perdão daqueles que você ama. Busque o perdão daqueles que você também mais odeia. Todas essas palavras é para nos trazer alegria. Não foram escritas para que vocês fiquem com medo. O versículo 11 fala que Deus não é um terrorista que sobrevive por meio dos nossos medos. Ele não quer te castigar. Martinho Lutero há 500 anos entendia isso. Ele sofria com Deus que castigava. Contudo, ele entendeu que Deus é um Deus de amor, bondade e misericórdia. Hoje vocês leem esse sermão, escutam esse sermão e têm a oportunidade de se livrar do remorso. Tem a oportunidade de um arrependimento profundo. Ao contrário do que o mundo prega, Deus é um Pai bondoso e compassivo. Não há motivo de condenação dentro de uma igreja. Na igreja, que são as pessoas e não o templo, vive um Cristo ressuscitado. E isso é motivo de alegria. Uma alegria a qual não provém de nenhum bem material, mas de um ensinamento verdadeiro que Cristo promove por meio de seus verdadeiros discípulos e a sua santa palavra. É uma grande alegria. Somente em Deus pode preencher o vazio que há em nossos corações. Vocês não me escolheram. Versículo 16. Um convite. A Bíblia nos mostra todos os erros do ser humano. Quem ainda não leu, que leia. Você vai ver lá dentro da Bíblia, irmão odiando irmão. Entretanto, a Bíblia mostra como, por meio do amor de Deus, podemos resolver os nossos problemas. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas é Ele que tem nos chamado. Versículo 16 fala isso. E Cristo nos enche de alegria para que possamos chamar mais pessoas a Ele.
assim compartilhar essa mensagem maravilhosa. Deus nos desperta para mostrar quem é esse Cristo para as outras pessoas. Este mundo que tanto precisa de ajuda. Cada um de nós sofre por aqueles que precisam de uma cura. Sofremos pela transformação da realidade daqueles que amamos. Mas por fim, o fruto da justificação nos concede acesso direto a Deus por meio de Cristo. Poderemos pedir o que realmente necessitamos, sendo verdadeiros discípulos. Deus nos amparará. Meu nome é Silas Gomes Júnior e que essa mensagem chegue até o seu coração.